Bom, a gente vai falar muito, óbvio, aqui da demissão do Silvinho, dessa escolha do Corinthians, dos erros do Silvinho, do que é o nome ideal, ou do que se imagina seja interessante pensar em perfil, estilo de jogo, de um novo treinador do Corinthians. Mas antes, quero pedir aqui para todo mundo deixar o like e se inscrever no canal, mas agora tem que deixar o like aqui para a gente já ir subindo e ficar aparelhinho ali o número de pessoas que estão assistindo com o número de likes que a gente vai receber. Formiga, vamos começar com manchetes sobre essa demissão. Bom, não precisa ser em cima da demissão, pode ser em cima de Corinthians e Santos, e aí, se você quiser focar no jogo, em algum jogador específico, no Marcos Leonardo, que fez 2 gols, no João Vitor, que falhou nos 2 lances, no Silvinho, fica à vontade para sua manchete. Tem... Assim, eu acho que a linha dessa manchete é meio que tragédia anunciada, assim, só que o torcedor do Corinthians não entende como tragédia, né? Mas o que eu digo era um fim anunciado, que em vez de 3 jogos, aconteceu por causa de 43 jogos, né? Não foi por causa desses 3. O bizarro da história é o timing. Você teve todo o pós-brasileiro para tomar essa decisão, você teve todo o pós-brasileiro para avaliar e entender que com 48% de aproveitamento, ou próximo disso, porque o aproveitamento de agora jogou ainda mais para baixo o geral, mas vamos colocar ali 50%, que era o que o Silvinho já tinha tido antes, e o que o time estava apresentando antes dos reforços e depois dos reforços, ficava muito claro que só houve o fim de campeonato mais promissor por causa de Roger Guedes, de Renato Augusto, de William, enfim, de Juliano, e que a perspectiva era ainda melhor pelo peso dos reforços que chegaram, principalmente do Paulinho. Então era muito mais pelas peças do que por quem pensava as peças. E isso estava claro já há um bom tempo. Acho até que o Silvinho foi ridicularizado, virou meme, e acho isso injusto, tá? Porque o abuso que o torcedor do Corinthians estava do Silvinho, eu acho que era muito mais pela forma do que pelo conteúdo. Se não tivesse aquela preleção meio tosca, se não tivesse um jeito mais professoral, eu acho que a tolerância talvez tivesse sido até maior. Porque a reta final de ano foi boa para o Corinthians. E acho que o Silvinho tem pouca responsabilidade disso. É muito mais pelos reforços. Eu vou ficar com a tragédia anunciada, porque eu acho que é trágico, como instituição, você esperar tanto tempo e depois de 3 jogos no Campeonato Paulista tomar essa decisão. É trágico porque, como o Ricardinho disse, é suco de futebol brasileiro, que para mim é patético. Assim, eu entendo, do ponto de vista do torcedor, pode estar aliviado, ele está feliz, beleza. Mas do ponto de vista institucional, administrativo, é ridículo. Os caras um dia desses deram garantia de que o trabalho era muito bom, assim, sabe? É um grande teatro. Então, assim, é trágico para eles, para a gente, para o Silvinho, para o Corinthians, para o próximo que vier, para o mercado como um todo, assim, eu acho bizarro. Mas, de novo, não me surpreende. Como não surpreendeu ao Ricardinho, provavelmente não surpreendeu nem você, nem o Vitor Sérgio. E talvez nem ao próprio Silvinho, né, que entende os meandros internos lá de um Corinthians, que é isso aí mesmo, assim, a força da arquibancada ela é muito forte, a pressão em cima do Thiago Nunes foi forte, a pressão em cima de todo mundo foi forte, do Mancini foi forte, a pressão, enfim, só não foi forte em cima do Tite, porque era o Tite, mas em algum momento foi lá em 2011, né, é porque de fato seguraram, como acho que o Ricardinho já explicou aqui, ou o Pretzel, seguraram meio porque o Muricy não quis, porque outros não quiseram, e aí... Tinha multa, porque tinha a multa e aí pagar, e aí no final deu certo, no final deu certo, eu acho que o Silvinho não ia dar certo, por N razões, pela forma, principalmente. O trabalho tinha que ser muito espetacular para a forma do Silvinho passar batida. Porque nós aqui, a gente se pega a isso. O Osório ficou ridicularizado porque usava 2 canetas. O Paulo Souza agora está sendo taxado de tosco porque pediu um telão. Então, tipo assim, a gente não olha para o campo e bola, a gente quer olhar para o personagem. O personagem Silvinho não agradou. Então não interessava o que ele fizesse no campo, que, repito, era ruim, era pobre, era pouco. Se fosse muito bom, tinha que ser muito bom para a galera tolerar. E eu não estou dizendo que a galera não é nós não, tá? É o ambiente Corinthians. E o próximo aí que vier vai pegar um elenco muito forte. E que eu acho que tem tudo para dar certo, tá? Nas projeções do ano passado, eu coloquei o Corinthians como um candidato fortíssimo, por exemplo, a ser campeão da Copa do Brasil. Com o Silvinho, eu acho que ia ser difícil, mas a gente sabia que o Silvinho não ia continuar. Era muito difícil, muito difícil. Então,
Vamos ver, é uma pena. Agora, assim, eu acho que o que foi feito com o Silvinho é covardia. Covardia, assim, quer analisar o campo e bola? Vamos. Tem trabalho muito pior aí no futebol brasileiro. Só que o Silvinho ficou como palestrinha, como engomadinho, como não sei o que. Aí eu acho sacanagem. Ontem ele, em algum momento do jogo, aconteceu alguma jogada de ataque do Corinthians. Nenhuma grande jogada, mas enfim. Ele foi apoiar e aí ele aplaudiu assim, meteu um bravo! Bravo! Eu pensei, gente, quem aplaude e fala bravo no campo? Nunca vi, mas eu acho que isso é o jeito que ele é. E no fim, pra mim, eu entendo o que tu tá falando, Formiga, mas eu acho que se o resultado fosse bom, isso passava. Porque por muito tempo era isso que se falava do Tite. Desse tom professoral, que ele não comunicava com a torcida, que era difícil de entender o que ele dizia. Isso foi feito no Corinthians, isso foi feito lá atrás, no Sul, e isso foi feito na seleção brasileira. Então, acho que os resultados, no fim das contas, aí levam para essa avaliação tosca, como do Osório, como vejamos se será do Paulo Souza ou não, porque se ele der certo, o telão vai ser uma grande ideia. Agora, se ele der errado, vai ser ridicularizado. A gente vai usar isso para alguma coisa, ou para o bem ou para o mal, e aí vai depender do resultado. O VS, você vai dar aqui manchete, porque eu acho que você vai muito nessa linha do Formiga, e você falava isso já no fim do ano passado, né? Que se o Corinthians mantivesse o Silvinho, tinha que ter muita certeza, porque a pressão era muito grande e tal, não ia fazer sentido manter para logo no início da temporada seguinte demitir. E foi exatamente o que aconteceu. Aliás, tem no nosso... Tá no portal, né, Vitão? O que você escreveu ontem, né? Para quem quiser acompanhar. Tá no blog do Bem legal. O que o Vitor escreve ali é sensacional, mas é utopia, mas é bem legal. Assim, a minha manchete é incompetentes iguais ao Silvinho. Porque, assim, quem demitiu o Silvinho deveria ter a hombridade, o caráter de demitir o Silvinho e ir embora na mesma porta. Ele deveria abrir a coletiva assim, ó, eu queria falar, tudo bem, boa tarde, eu sou fulano de tal, respondo pelo futebol do Corinthians. Eu quero falar o seguinte, eu estou demitindo o Silvinho, porque aí pode elencar os fatores. O trabalho não decolou, o time não evoluiu, ele teve decisões muito questionadas, ele deu entrevistas péssimas, o time não era agressivo, o time não jogava fora de casa, tem uma série de situações. Então eu estou demitindo ele por causa disso. E estou me demitindo e tenho a decência de me demitir, porque tudo isso que eu falei, ele já apresentava no final do Brasileiro e eu decidi manter ele aqui. Então, assim, eu tô tendo. E pode ser qualquer um. Seu Duílio, seu Roberto de Andrade, seu Alessandro, qualquer um deles. Falar e falar assim, eu estou demitindo o Silvinho e o Silvinho merece ser demitido, mas eu estou indo embora pela mesma porta porque eu sou tão incompetente quanto o Silvinho. Porque eu analisei o trabalho dele em dezembro, o trabalho dele era igualzinho o que está sendo esse ano, igual, e agora eu decidi fazer uma correção de rota depois de 3 jogos. Depois de 3 jogos. Então, as pessoas têm que ter caráter, as pessoas têm que ter hombridade. E eu não estou defendendo o Silvinho deveria e está sendo demitido pelos erros dele. Agora, quem bancou o Silvinho no meio de dezembro e demitiu depois de 3 jogos e depois de jogar a pré-temporada do Corinthians fora, deveria ter a decência de olhar para a câmera e falar, eu sou tão incompetente quanto o Silvinho, estou indo embora. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Alguém vai fazer? Demitir é muito mole. Demitir no futebol brasileiro é mole. Eu quero saber quem tem a decência de bater no peito e falar, eu vou embora pela mesma porta. Ninguém vai. São incompetentes igual o Silvinho. Enquanto não aparecer um, são os 3. Roberto de Andrade, Alessandro, Duílio Monteiro Alves, todos incompetentes. Tão ou mais do que o Silvinho. Ô, VS, deixa eu te fazer uma pergunta se pode isso ter levado... Se eles podem ter levado isso em consideração. Ter uma pré-temporada. Eles podem ter pensado, o trabalho de Silvinho não é... Eu estou trazendo pontos, tá? Eu não estou trazendo a minha opinião, eu estou trazendo pontos para o debate. O trabalho do Silvinho não está nos encantando, não nos encantou,
na temporada passada. Não tô vendo melhores nomes no mercado. E o Silvinho não teve uma pré-temporada ainda com esses jogadores. Não teve um tempo para ele, de fato, treinar, colocar as ideias dele com todas essas peças. Essas peças foram chegando ao longo da temporada e tal. Os dirigentes não podem ter levado isso em consideração. E aí, como viram que, mesmo depois da pré-temporada, os 3 primeiros jogos não foram de uma forma satisfatória, enfim, resolveram demitir? Isso não pode ser levado em consideração? Podem. Só que você acaba com a convicção em 3 jogos? Em 3 jogos? Não, acho que não tinha... A questão é essa. Acho que não tinha convicção. Acho que não tinha convicção. Perfeito. Já. Se não tinha convicção, quem bancou o Silvinho sem aguentar 2 tropeços num Paulista é tão incompetente quanto o Silvinho. Se você demitisse o Silvinho depois do Brasileiro, você tinha todos os argumentos para demitir. Vários argumentos. Agora, o cara botou o Corinthians direto na Libertadores e o dirigente fica com medo disso. E outra coisa, se o dirigente está lá com medo de torcida organizada, está lá com medo de organizada, ou se está lá com o rabo preso de organizada, aí é outro debate, né? Aí não adianta nem a gente abrir aqui debate. A gente está gastando neurônio aqui, não adianta. Então, assim, eu não quero nem olhar isso, porque um cara desse não pode presidir um Corinthians. Se ele tem medo da organizada, se ele tem rabo preso com a organizada, ele não pode presidir o Corinthians. Porque as decisões dele serão sempre influenciadas pelo que quer lá a organizada. Então, não vou nem... E todo mundo sabe o que eu penso de organizada aqui, não vou falar novamente disso. Mas eu estou falando do departamento de futebol. O cara que preside o departamento de futebol de um clube e fala, estou bancando esse camarada, e isso se esvai em 3 rodadas, e a correção de rota se salta aos olhos em 3 rodadas, ele é tão incompetente quanto o técnico que ele está demitindo. Deveria ter a decência de sair pela mesma porta. E detalhe, só uma pergunta para a gente refletir aqui. Se o jogo de ontem não fosse contra o Santos, teria demitido também? Porque, assim, a minha impressão até... Teria, porque a organizada tinha protesto marcado sábado contra o Coisa. Já estava pronto. E vocês acham... A minha questão não é nem se fosse contra o Santos, Formiga. A minha questão é se não tivesse tomado virada. Tá, Tainá, ia sair na primeira derrota. Tá. Pode acreditar no que eu tô te falando. Já tinha o manifesto pronto. O jogo acabou 5-11, 4-11. Vou até aqui falar. O Éder Luiz estava com o Marco Belo fazendo a transmissão na Transamérica no estádio, eu fiz no estúdio. Acabou o jogo, olha que o Marco Belo, eu estava dando destaque final da transmissão do jogo para passar para o pós-jogo, o Marco Belo já estava lendo o protesto das torcidas do Corinthians. 1 minuto depois terminou o jogo, 1 minuto depois. Vocês acham que o Corinthians jogou melhor contra o Santos ou contra o Santo André? Contra o Santos. Muito melhor contra o Santos. Muito melhor contra o Santos. Mas a melhor partida foi a primeira, contra a Ferroviária. E aí, então, a gente tá entendendo. Uma parte do jogo ontem foi melhor pra mim. Sim. Então, assim, a gente tá falando de que já era pra ter caído depois dos 40 jogos, né? Não depois do 43. É isso. E se fosse pela lógica do nível de atuação, por isso que eu tô falando que ideia é o de menos. Se fosse pelo jogo jogado, o Santo André... A gente tá vendo evolução, pelo menos, nesses 3 jogos. Entendeu? É isso. Não... Tem as coisas que não fazem muito sentido e eu acho que no fim das contas foi a pressão que definiu tudo. Mesmo que eu concorde, o trabalho de Silvinho de repente não era tudo que se imaginava e projetava. Ô, Ricardinho, que manchete você dá aí? Eu lembro, né, Tainá, antes de dar manchete, que quando o Thiago... Thiago como mesmo? Que tá lá Nunes estava no Corinthians, nós dois tivemos um embate aqui. Eu e você e eu. Quando eu disse para você que se o Corinthians caísse na pré-Libertadores, não tinha santo que ia segurar o Thiago. E aí uma eliminação no Campeonato Paulista podia vir Jesus Cristo aqui que não ia segurar, porque a gente sabe como é que a banda toca, principalmente num time como o Corinthians. E o Silvinho era o mesmo caminho. O Silvinho ainda tinha um agravante. O Silvinho vinha de um trabalho horroroso no Lyon. Horroroso. É só pegar, gente, os números e ver. O Silvinho não tem ainda o tamanho para dirigir o Corinthians. Ele é um estagiário, sim. Ele pode ser daqui a 10 anos o melhor técnico do mundo, mas hoje ele não é.
Hoje ele não é. As pessoas têm que Ele não é um tentar... estagiário, ele é um treinador que está começando o seu Não, trabalho. tá bom, mas eu chamo de estagiário para as pessoas entenderem bem o que é. Tá começando. Que aliás é uma sacanagem. Também, pô. Que, aliás, é uma sacanagem com os estagiários, porque eu fui estagiário e fui escolhido para ir para uma Olimpíada sendo estagiário de um jornal. Então, assim, não necessariamente, não tem nada a ver o estagiário ser Mas isso porque daí. você era bom, porque você ali já mostrava Não, o quanto você era bom. Então troca o nome, não é culpa, não é estagiário. Não. Tem estagiário bom e tem estagiário ruim. Não, mas estagiário... Tem técnico efetivo bom e técnico efetivo ruim. Sim, Vitão, mas você entende o estagiário, você é um cara inteligente. Aliás, o seu discurso... Eu entendo. Lindo. Eu só acho que é deselegante com os estagiários. Então tá bom. Então é subestagiário. Com o próprio Silvinho também acho. Pera, só, Ricardinho, deixa eu só falar um negócio. Daqui a pouco o Marcelinho Carioca estará junto com a gente aqui no De Placa, tá? Nosso embaixador do Corinthians, para falar sobre todas essas mudanças. Esse tem uma história para contar. Para mim é o maior jogador da história do Corinthians. Então é o seguinte, o Vitor Sérgio, pô, eu sou apaixonado pelo Vitor Sérgio. Ele escreve pra cacete, fala pra cacete. É lindo o discurso dele, mas é um discurso que nunca vai acontecer isso. Ele tá correto. O certo era o Silvinho sair com os 3 juntos, mas não vai sair. É o seguinte, a minha manchete. Timão perdeu, mas ganhou. Pode por aí. Timão perdeu, mas ganhou. Porque é o seguinte, torcedor do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras e dos rivais. O Corinthians contratando um técnico de verdade, a banda vai tocar diferente. Vai ser diferente. Dessa vez o torcedor corintiano estava coberto de razão, querendo a saída do Silvinho. Agora estou falando de campo e bola, tá? O Corinthians não apresentava nada de bom. Muito pelo contrário. O Silvinho muitas vezes dava de professor Pardal. Ele chegou a colocar o Renato Augusto de centroavante, de camisa 9. O Corinthians muitas vezes não tinha ideia de jogo. O Corinthians chegou à fase de grupos da Libertadores muito por aquilo que foi falado aqui, pelos talentos que o Corinthians tem. Esse Corinthians bem treinado, organizado, vai ser um perrengue para os outros. Seguinte, eu não tenho nada com isso, não ganho para isso, não sou conselheiro do Corinthians. Vou falar mais um. Eu não iria no Jorge Jesus. Eu imagino esse Corinthians na mão de Alex Estival, na mão do Cuca. Um time organizado, jogando bola, com os jogadores que tem. A demissão do Silvinho foi péssima para os concorrentes. O Corinthians passa a ser um grande time favorito a títulos se escolher o treinador certo, porque o elenco é ótimo.